Você já foi cuspido no rosto. Por quem deveria te proteger? O que você faria se estivesse caminhando até sua nova sala, com a cabeça cheia de planos para melhorar a segurança da cidade, e de repente fosse parado por um policial armado, alterado e racista? E se antes mesmo de dizer uma palavra, ele te cuspisse no rosto, gritando que aqui bandido não tem vez? Foi o que aconteceu com Maurício Santana, um homem negro de 42 anos, recém-nomeado comandante da Polícia Civil em São Bernardo do Mississauga. Campo. Naquele dia, ele usava calça jeans escura, camisa polo e carregava apenas uma pasta de couro marrom. Parecia mais um professor universitário do que um homem da lei. Estava a caminho da delegacia central, pela rua José Versolato, quando a viatura da PM parou bruscamente na calçada. "Documento!" gritou o sargento Arnaldo, já com a mão no coldre. "Posso saber o motivo da abordagem?" perguntou Maurício calmo. A resposta veio em forma de cuspe. Sem ouvir uma única explicação, o policial cuspiu no rosto de Maurício. Disse que ele batia com o perfil de um suspeito de assalto, negro, alto e com cara de malandro. O tempo parou. Pedestres observaram, alguns filmaram, outros viraram o rosto. Maurício não se alterou, não levantou a voz. Apenas abriu a pasta devagar, e foi nesse momento que tudo mudou. Mas antes disso, quanto tempo você acha que um homem negro precisa se controlar para não virar manchete? Quantas humilhações ele precisa engolir, mesmo quando ocupa o cargo mais alto da segurança pública? E se a autoridade dele não bastasse para impedir o abuso, o que acontece com quem não tem nenhum cargo, nenhuma farda, nenhuma proteção? Essa história vai te fazer pensar diferente. Maurício ficou imóvel por 2 segundos. O cuspe escorria devagar pela bochecha esquerda. Ele não limpou. Olhava fixamente para o sargento Arnaldo, que agora já estava acompanhado por outro policial, um soldado mais novo, que se aproximava meio sem entender a cena, mas com a mão na arma, espelhando o superior. "Tá mudo agora, vagabundo?" provocou Arnaldo com um meio sorriso. Os pedestres que antes assistiam de longe começaram a se afastar, percebendo a tensão. Uma mulher com uma criança pela mão atravessou para o outro lado da rua. Um entregador de aplicativo gravava de longe, mas abaixou o celular assim que Arnaldo olhou na direção dele. Maurício então falou, pela primeira vez desde a agressão: "Eu vou abrir minha pasta lentamente. Dentro dela está meu documento funcional. Eu dei ordem para mostrar o RG, não para mexer em nada, ô idiota. Mãos para cima e vira de costas para a viatura." O tom da voz de Arnaldo não era de autoridade. Era de fúria mal contida. O tipo de raiva que não vem de um procedimento, mas de algo mais profundo. Maurício, com a respiração controlada, ergueu os braços. A pasta caiu da mão direita e bateu no chão com um som seco. "Ok, eu não vou reagir", disse, já girando lentamente. "Mas você está cometendo um erro grave." Arnaldo se aproximou com agressividade e empurrou Maurício contra o capô da viatura. "Isso aqui é o quê, então? Uma ameaça marginal? Tá achando que tem voz aqui?" O soldado hesitou. "Sargento, acho melhor a gente confirmar a identidade primeiro. Ele tá falando com muita convicção." "Cala a boca, Almeida. Você acha que eu não sei identificar um pilantra quando vejo? Esse aí tá dando golpe. Já vi esse papo antes." Maurício não resistiu. Sentiu os braços serem puxados para trás com força e as algemas frias apertarem seu pulso. O contato do metal com a pele parecia um lembrete cruel de que, para alguns, não importa o cargo, o currículo ou a responsabilidade. O que conta é a cor da sua pele. "Pode levar para a delegacia, Almeida. Lá a gente vê se esse doutor é mesmo o que diz ser." "A delegacia?" Maurício repetiu com um sorriso de incredulidade. "É para lá que eu estava indo. Sou o novo delegado titular de São Bernardo." Arnaldo riu. Gargalhou. "Essa foi boa." "Delegado? Você?" Almeida, visivelmente desconfortável, abaixou-se e pegou a pasta caída no chão. Abriu devagar. O rosto dele mudou. A rigidez no corpo cedeu. Ele levantou os olhos e encarou o sargento. "Sargento, é verdade. O crachá está aqui.
Documento da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nome: Maurício Santana. Cargo: delegado titular. Ele virou o crachá para mostrar. E tem o brasão oficial. Arnaldo ficou em silêncio, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Ele recuou um passo, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Você devia ter falado antes. Maurício, ainda com os pulsos algemados, virou-se com calma. Eu tentei. Você me cuspiu no rosto antes que eu pudesse sequer dizer meu nome. O silêncio entre os três foi denso. Almeida começou a soltar as algemas com as mãos trêmulas. Me desculpe, doutor. Eu só segui ordens. É isso que me preocupa, soldado, disse Maurício, massageando os pulsos. Quem vocês decidem obedecer? Arnaldo tentava recuperar o controle da situação. Olha, isso foi um mal-entendido. Tá cheio de denúncia de furto aqui na região, gente usando documento falso. A gente não pode dar bobeira. Você me parou porque sou negro, interrompeu Maurício, a voz ainda calma, mas firme como concreto. Porque eu estava com uma pasta na mão e andando sozinho num bairro que você considera bom demais para alguém como eu. Arnaldo balançou a cabeça nervoso. Não vem com esse papo. Eu cumpro meu trabalho. Não tenho culpa se você parecia suspeito. Suspeito? O que exatamente te fez pensar isso? O corte de cabelo, a roupa limpa, a pasta de couro? Arnaldo tentou rir de novo, mas a insegurança era evidente. Olha, doutor, a gente pode resolver isso entre nós. Não precisa fazer escândalo, certo? Maurício olhou ao redor. Alguns curiosos haviam voltado. O entregador continuava filmando, agora mais perto. Não, isso não vai ser resolvido entre nós. Vai ser resolvido na corregedoria, onde essas situações deveriam sempre ir parar. Ele pegou o celular do bolso interno da jaqueta, ainda molhado com a saliva do sargento. Fotografou Arnaldo. Fotografou Almeida. Depois pediu o número da viatura, anotou o horário e acionou o microfone de gravação. A partir de agora, todas as declarações estão sendo registradas. Sargento Arnaldo, você será investigado por abuso de autoridade, injúria racial e agressão. O senhor agiu com base em estereótipos racistas, ignorando completamente o protocolo de abordagem. Almeida tentou intervir. Doutor, por favor, o senhor será incluído na apuração também, soldado Almeida, por conivência. Sua hesitação só aconteceu depois de ver meu crachá. Antes disso, aceitou a abordagem violenta como se fosse normal. Arnaldo, agora pálido, deu um passo para frente. Doutor Maurício, isso pode acabar com minha carreira. E o que o senhor fez hoje poderia ter acabado com a minha vida. A frase caiu como chumbo. Por um instante, nem o vento da rua pareceu se mover. Maurício respirou fundo. Limpou o rosto com o lenço que tirou do bolso. Depois, olhou direto nos olhos de Arnaldo. Vocês sabem quantas pessoas negras morrem por ano em abordagens mal feitas nesse país? Quantas têm o privilégio de sair vivas e ainda por cima com um documento funcional no bolso? Nenhuma resposta, pois eu vou usar meu cargo, minha voz e minha história para garantir que o que aconteceu aqui hoje seja investigado até as últimas consequências. Ele se virou, pegou a pasta e caminhou até a delegacia, apenas 2 quarteirões dali, com a mesma postura com que havia saído de casa, firme, digna e profissional, mas agora mais exposto do que nunca. Ao chegar, foi recebido por 2 investigadores que já sabiam da confusão. A notícia havia corrido rápido. Um deles ofereceu café. O outro apenas disse: a gente viu o vídeo, está circulando no grupo dos civis. Maurício assentiu. Ótimo. Quanto mais gente ver, melhor. Sentou-se em sua nova sala. Olhou para a janela, depois para a cadeira. Passou a mão no encosto como se estivesse reconhecendo o próprio espaço. Na mesa, abriu o notebook e começou a digitar. O título do documento: Relato de abordagem abusiva, Sargento Arnaldo Vieira. A caneta preta, grossa, repousava ao lado do teclado. Ele não precisava dramatizar nada.
Os fatos, por si só, já eram graves demais. E agora, públicos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. No início da tarde, o vídeo da abordagem já circulava em grupos de WhatsApp de policiais civis, ativistas de direitos humanos e jornalistas da Baixada Santista e do ABC Paulista. A imagem era clara. Um homem negro sendo imobilizado por 2 PMs em frente à estação de trem enquanto tentava, calmamente, mostrar sua identificação. E mais do que isso, o vídeo captava o exato momento em que o sargento Arnaldo cuspia em Maurício. Um ato de humilhação pública. Às 17, a hashtag #Delegado Cuspido era um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Na delegacia, Maurício seguia trabalhando com frieza cirúrgica. Recusou entrevistas, não deu declarações à imprensa e proibiu qualquer subordinado de vazar mais detalhes. Eu não sou uma vítima midiática. Isso aqui é assunto sério, institucional. Vai ser tratado como deve. Mas fora das paredes da delegacia, o mundo fervia. O governador de São Paulo foi pressionado a se pronunciar e soltou uma nota vaga dizendo que a conduta será apurada com rigor. O comandante-geral da PM do Estado tentou descolar a imagem da corporação da atitude de Arnaldo, classificando o ato como isolado. A ouvidoria das polícias, no entanto, já tinha recebido mais de 800 mensagens em menos de 24 horas, pedindo o afastamento imediato do sargento. À noite, Maurício finalmente chegou em casa. O apartamento no bairro Rudge Ramos estava silencioso. Pegou o telefone, colocou no modo avião e sentou no sofá. Já ouviu falar em justiça seletiva, Maurício? Disse a voz de sua mãe, ecoando na memória. A justiça que aparece só para quem tem diploma, nome limpo e algum cargo importante. O resto, a polícia engole e cospe. Ele fechou os olhos. Pensou em seu pai, aposentado da CPTM, que havia sido abordado violentamente 2 vezes no mesmo mês, quando ainda usava uniforme. E em seu irmão mais novo, Lucas, que havia apanhado de PMs em São Vicente ao sair de um bar com amigos, apenas por ser o único negro do grupo. Quantas vezes ele próprio escapara por pouco, quantas vezes engolira ofensas de colegas de farda para não ser taxado de militante. A diferença agora é que ele não era mais invisível. Agora ele era o delegado titular de uma das cidades mais populosas do estado e fora humilhado diante de dezenas de testemunhas. Na manhã seguinte, ao chegar na delegacia, encontrou flores sobre sua mesa. Um bilhete anônimo dizia: "Você representa muitos de nós, não recue." Mas nem todos os recados eram assim. No grupo interno dos delegados do estado, uma mensagem circulava com críticas diretas. "Tá se fazendo de coitado agora? Imagina se todo mundo fosse chorar por uma abordagem errada." Outro colega escreveu: "Isso que dá enfiar ideologia dentro da polícia. Quer lacrar? Vai para a rede social." Maurício leu tudo, printou, arquivou. Sabia que a batalha que vinha pela frente era ainda maior do que o cuspe. Era contra uma cultura inteira. Por volta das 10 horas, recebeu uma ligação da corregedoria da PM. Queriam ouvi-lo pessoalmente. "Doutor Maurício, estamos abrindo sindicância formal. O senhor poderia comparecer ainda hoje ao batalhão da Zona Sul?" "Posso, mas levarei meu advogado e um representante da OAB." Do outro lado da linha, silêncio. "Está no seu direito", respondeu o corregedor seco. No caminho até o batalhão, Maurício foi acompanhado por Juliana Prado, advogada criminalista e amiga pessoal. Durante o trajeto, ela o alertou: "Eles vão tentar transformar isso numa falha de comunicação. Vão dizer que você reagiu mal ou que a tensão da rua influenciou o sargento. Se prepare para ser questionado como se fosse culpado." Eu já vivi isso antes, Ju. Só que antes, sem cargo, e ninguém me ouvia. A chegada ao batalhão foi fria. O prédio de concreto, já descascado pelo tempo, exalava cheiro de burocracia mofada. Na sala de ouvidoria, 3 oficiais esperavam por ele.
Um deles, o coronel responsável pela sindicância, iniciou o processo com um tom profissional, mas tenso. Doutor Maurício, o senhor está aqui como parte interessada na investigação. Tudo o que disser será registrado. O senhor autoriza? Autorizo. Maurício relatou tudo, sem exageros. Desde o momento em que foi abordado até o instante em que Arnaldo viu sua identificação. O que mais me chamou a atenção foi a certeza com que ele me classificou como criminoso. Era como se ele estivesse cumprindo uma missão sagrada, não um protocolo policial. O coronel anotava tudo, sem levantar os olhos. E o cuspe, senhor Maurício, foi intencional e simbólico. O sargento quis marcar que eu não era ninguém para ele, nem humano. Foi isso que senti. Juliana interveio. Queremos que essa sindicância seja acompanhada por uma comissão independente e que o processo não fique restrito à corregedoria militar. O coronel suspirou. Estamos seguindo os trâmites. Pois bem, disse Maurício, se não houver avanço, acionaremos a Defensoria Pública e o Ministério Público. A reunião terminou fria. Na saída, um repórter aguardava na calçada. Doutor Maurício, o senhor gostaria de comentar sobre a audiência com a corregedoria? Não, obrigado. Mas a população quer saber. O que o senhor espera dessa investigação? Maurício parou por um instante. Que ela aconteça de verdade. Porque se for só mais um papel no fundo da gaveta, o problema não é só o sargento Arnaldo. É o sistema inteiro. À noite, ao chegar em casa, encontrou Lucas esperando por ele. Vi você no jornal. Tá famosão. Famoso por ser humilhado. Olha que beleza. Lucas estendeu uma cerveja. Não, famoso por ter sobrevivido e ainda estar de pé. A maioria de nós não pode dizer o mesmo. Maurício olhou para o irmão com olhos marejados. Eu fico pensando, Lu, e se eu não tivesse cargo? E se fosse você ali naquela rua? Lucas não respondeu de imediato. Depois disse, eu teria apanhado. Talvez tivesse um BO contra mim. Talvez nem estivesse aqui agora. Silêncio. E é por isso que você tem que ir até o fim, mano. Não é só sobre você. É sobre todos nós. Maurício assentiu. Abriu a pasta. Pegou o boletim de ocorrência que ele mesmo redigiu. E escreveu no rodapé uma frase curta. O sistema só muda quando alguém se recusa a fingir que nada aconteceu. Era só o começo. E ele sabia que os próximos dias seriam ainda mais difíceis. 2 dias depois, o afastamento do sargento Arnaldo foi anunciado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas a nota oficial era curta e calculadamente vaga. Por recomendação da Corregedoria, o agente foi retirado de suas funções operacionais até a conclusão do inquérito administrativo. Nenhuma menção à cusparada, à injúria racial, ao vídeo que circulava como gasolina em rede social. Para os olhos mais atentos, era o roteiro de sempre. Um afastamento técnico sem punição formal. Um verniz de providência para evitar protestos, mas sem garantir justiça real. Maurício leu a nota sentado na sala da delegacia. Em cima da mesa, 2 processos de homicídio disputavam espaço com pilhas de denúncias de violência doméstica. O mundo não parava porque ele foi humilhado, e talvez esse fosse o ponto mais cruel. Na sala ao lado, 2 investigadores cochichavam. Quando notaram sua presença, calaram-se. O delegado sabia o que se passava. Alguns colegas o admiravam em silêncio, outros o desprezavam pela exposição. Alguns achavam que ele tinha ido longe demais, outros que ele não tinha feito o suficiente. Às 16 horas daquele dia, a Defensoria Pública do Estado pediu oficialmente para acompanhar o processo como parte interessada. O movimento vinha da pressão popular, que aumentava como maré. O Conselho Estadual de Direitos Humanos também havia se pronunciado, cobrando transparência no inquérito. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Na manhã seguinte, a equipe de Maurício recebeu uma denúncia anônima. Um envelope pardo havia sido deixado na portaria da delegacia sem remetente. Dentro havia cópias de 3 relatórios internos da Polícia Militar,
todos envolvendo o sargento Arnaldo. Os documentos continham registros de abordagens violentas, com uso desproporcional de força, todos arquivados por falta de provas ou por conduta justificada pela situação. Em um dos casos, uma jovem de 17 anos havia sido empurrada contra o muro durante uma revista. Em outro, um ambulante foi agredido após se recusar a abrir a mochila. Nenhum dos casos chegou à imprensa. Nenhum dos agredidos tinha cargo, farda ou crachá dourado. Maurício reuniu sua equipe de confiança. Queria cruzar datas, identificar padrões. A gente não está falando de um erro isolado, disse ele. Isso é uma conduta reincidente, coberta por um sistema que normaliza a violência. Mas, doutor, se esses documentos forem reais, eles vazaram de dentro da PM. Isso pode gerar um conflito institucional sério, alertou a escrivã. Então, que gere. Se o silêncio mantém esse tipo de agente na rua, o conflito é necessário. Ainda naquela tarde, Maurício protocolou os documentos na ouvidoria da polícia e os anexou à sua denúncia. Fez questão de carimbar cada folha com seu próprio carimbo funcional. E pela primeira vez desde o início do caso, concedeu uma entrevista à imprensa. A coletiva aconteceu no auditório da sede da Polícia Civil, em Santo André. Jornalistas de diversos veículos estavam presentes. Boa tarde. Não estou aqui para atacar a polícia militar. Estou aqui porque fui vítima de uma agressão racista e porque descobri que não fui o primeiro. Os flashes pipocaram. O sargento Arnaldo não é um caso isolado. E isso não é uma opinião, é um fato. Há registros documentais, há vítimas silenciadas. Há um padrão de comportamento violento que foi repetidamente ignorado por superiores. Doutor Maurício, o senhor tem provas de que a PM acobertou as ações desse agente? Perguntou uma repórter. Eu tenho documentos que foram arquivados sem justificativa plausível. Eu tenho o vídeo da minha abordagem. E agora tenho coragem suficiente para dizer que não vou recuar. A coletiva durou menos de 20 minutos, mas foi o suficiente. No fim da tarde, os principais telejornais do país já destacavam a fala do delegado negro que denunciava o racismo institucional dentro da corporação. No dia seguinte, os ataques começaram. Perfis falsos nas redes sociais publicaram fotos antigas de Maurício, tiradas em festas da faculdade, tentando pintá-lo como alguém rebelde ou descomprometido. Sites duvidosos começaram a espalhar manchetes do tipo: delegado envolvido em polêmica já teve problemas com a autoridade no passado? Uma página policial publicou um vídeo editado da abordagem, cortando o momento do cuspe e sugerindo que Maurício teria resistido passivamente. Mas os ataques digitais não vinham só de anônimos. Um deputado estadual conhecido por defender pautas ultraconservadoras postou em suas redes: o delegado militante quer transformar a polícia num palco ideológico, enquanto isso, o crime segue livre nas ruas. Maurício não respondeu, não caiu na armadilha do bate-boca. Sabia que a força dele não vinha da gritaria, mas da consistência. Enquanto isso, o sargento Arnaldo pediu licença médica por distúrbios emocionais. A defesa dele afirmava que o policial estava sofrendo ameaças e passando por um colapso psicológico em decorrência da exposição midiática injusta. No entanto, em grupos internos da PM, mensagens atribuídas ao sargento diziam o contrário. Essa palhaçada vai passar. Esse delegado metido vai cair no esquecimento igual todo mundo. Maurício viu os prints, silenciou, respirou fundo. A arrogância de quem se sente intocável é o que mais alimenta minha vontade de seguir. Foi nesse clima que, no final daquela semana, a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo organizou uma audiência pública sobre racismo institucional e convidaram Maurício para abrir o evento. No auditório cheio, com representantes de entidades civis, advogados, educadores, jovens e mães de vítimas da violência,
Ele subiu ao púlpito sem colete, sem gravata, sem protocolo. Meu nome é Maurício Santana. Sou delegado de polícia há 16 anos. E fui cuspido no rosto por um sargento da PM enquanto ia trabalhar. Pausou. O que causou essa abordagem não foi um crime em andamento, nem uma denúncia concreta. Foi a minha cor, o meu corpo, a minha presença em um lugar onde ele achava que eu não devia estar. As pessoas estavam atentas, algumas com olhos marejados. Não estou aqui para pedir punição exemplar. Estou aqui para pedir estrutura, para que outros homens negros não dependam de um cargo para voltarem vivos para casa. No fim da fala, silêncio. Depois, aplausos, longos, emocionados. Na saída, uma senhora se aproximou. Pele escura, andar lento, lenço colorido no cabelo. Meu filho também era Maurício. Morreu com 19 anos com um tiro nas costas. Disseram que foi suspeita de atitude. Obrigada por não deixar esse povo esquecer. Maurício segurou a mão dela. É por ele também que eu tô aqui, dona Áurea. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou uma carta embaixo da porta, escrita à mão num papel amarelado. Doutor, meu nome é Danilo. Fui agredido pelo sargento Arnaldo no ano passado. Eu não tinha como provar. Achei que ninguém ia acreditar. Agora eu sei que não estou sozinho. Obrigado. Maurício dobrou a carta com cuidado. Guardou na mesma pasta onde estavam os documentos do caso. Aquela pasta que dias antes carregava apenas seu crachá. Agora carregava o peso de muitas vozes. E ele sabia. A história estava longe de acabar. A Corregedoria da Polícia Militar concluiu a investigação em 47 dias. O relatório final recomendava a exoneração de Arnaldo Vieira por conduta incompatível com a função policial e prática de injúria racial qualificada. A decisão, segundo o texto oficial, foi tomada com base nas evidências irrefutáveis apresentadas ao longo do processo, o vídeo da abordagem, os documentos internos anteriormente suprimidos e os depoimentos de vítimas anteriores que surgiram depois da repercussão do caso. Pela primeira vez em anos, um agente veterano da PM era desligado por racismo explícito no exercício da função. Mas a vitória não veio com festa. Não houve pronunciamento de comemoração, nem mesmo uma nota pública do governo estadual. Maurício, ao ser informado da decisão, não sorriu, não soltou nenhuma frase de efeito, apenas assentiu com a cabeça e voltou a analisar os inquéritos pendentes em sua mesa. Foi Juliana, sua amiga e advogada, quem apareceu na delegacia com um envelope pardo nas mãos. Trouxe isso para você? Chegou hoje cedo lá no meu escritório. Ele abriu. Dentro havia uma carta timbrada da Associação dos Familiares de Vítimas da Violência Policial da Zona Sul. Um grupo de mães, irmãs e viúvas que se reunia toda segunda-feira numa igreja simples do Jardim São Luís. Doutor Maurício, o senhor pode não saber, mas sua coragem abriu uma porta que estava trancada para muita gente. Pela primeira vez, sentimos que alguém que veste a farda também escuta a gente. Essa luta não termina com a punição de um sargento, mas ela precisa de rostos, vozes e nomes como o seu. Obrigada. Ele leu em silêncio, depois passou a mão nos olhos. Não chorou, não ali, não naquele momento, mas respirou com mais leveza, como quem finalmente permite que o ar entre de novo, depois de tanto tempo em contenção. Nas semanas que se seguiram, Maurício foi convidado para uma série de encontros, rodas de conversa e seminários. Recusou a maioria. Não quero virar símbolo, quero continuar sendo útil. Mas uma ligação em particular ele não ignorou. Era da diretoria da Academia da Polícia Civil em São Paulo. Queriam que ele ministrasse um módulo de formação sobre abordagens não letais, viés racial e conduta profissional. Aceito, disse, mas com uma condição. O módulo tem que ser obrigatório, não optativo. Demorou, mas conseguiram. Pela primeira vez, a academia incluiu em seu programa básico um bloco específico sobre racismo institucional.
E era Maurício quem abria a aula, com uma frase que carregava mais verdade do que qualquer apostila. Nenhum protocolo vale se a percepção de perigo já nasce do preconceito. No fim de um dos encontros, um aluno, jovem, branco, do interior, se aproximou. Doutor, posso te perguntar uma coisa? Claro. O senhor não tem medo de se queimar com isso tudo? Com os colegas, com a corporação? Maurício o encarou com gentileza. Medo eu tenho desde menino, mas hoje eu tenho escolha. A maioria não tem. A resposta ficou ecoando, e o garoto apenas assentiu. Nas redes sociais, o nome de Maurício ainda aparecia com frequência, ora exaltado, ora criticado. Mas ele não se importava mais com o ruído. Sabia onde queria chegar. Num sábado de céu limpo, ele foi até o Jardim São Luís. Pediu para não haver câmera, nem cerimônia. Queria apenas sentar com as mulheres da associação, ouvir o que tinham para dizer. Entrou na igreja de alvenaria crua com a mesma postura com que entrava na delegacia. Firme, mas com respeito. Boa tarde, eu sou Maurício. Uma senhora com óculos e camiseta com a foto do filho morto levantou a mão. A gente sabe, a casa é sua. Ali, ele não era autoridade. Era sobrevivente. E, acima de tudo, era escuta. Passou horas ouvindo histórias de dor, de silenciamento, de fichas forjadas e enterros apressados. Mas também ouviu histórias de resistência, de mães que viraram advogadas, de irmãs que se tornaram jornalistas, de filhos que decidiram entrar para a polícia para mudar por dentro. Quando saiu, o sol já baixava. Caminhou até o ponto de ônibus sozinho. Recusou carona. Preferia pensar. Ali, sentado num banco de concreto quebrado, entre pichações e restos de feira, sentiu algo raro. Pertencimento. Não por ter vencido, mas por ter feito o que devia ser feito. Dias depois, em uma entrevista pontual à rádio pública, lhe perguntaram se ele ainda acreditava na polícia. Eu acredito nas pessoas que acordam todo dia e decidem fazer o certo. Com ou sem farda. A polícia é feita por elas. Se elas não tiverem coragem, nada muda. A apresentadora perguntou se ele queria deixar uma mensagem final. Quero. Pausou. Ah, se você foi humilhado por causa da sua cor, da sua origem, da sua roupa ou do lugar onde você estava, saiba que o problema nunca foi você. E se puder, fale. A transmissão terminou. E Maurício voltou à rotina. Não foi promovido. Não foi condecorado. Não ganhou medalhas nem homenagens, mas dormia em paz. E isso, no Brasil, já é uma forma de vitória. Se essa história te tocou, se ela te lembrou de alguém, se ela te fez pensar diferente, então você também faz parte da mudança. Inscreva-se no canal e compartilhe essa história com quem precisa entender que dignidade não deveria depender da cor da pele ou do crachá no bolso. Mais vozes precisam ser escutadas. A sua pode ser a próxima.